Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada, iluminado, e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Consciência divina, nos permita visualizar o significado de cada palavra, para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles a tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem, deixa eu dar boa noite para Celina, para Erceli e para Luci. Tudo bem? Boa noite. Luci, Luci, você quer fazer a leitura para nós hoje? Pode ser. Que página mesmo? 286, no segundo parágrafo. Esse fato da existência. Tá, tudo bem. Pode começar? Pode, por favor. Esse fato da existência é o terreno de toda a medicina psicossomática. As pessoas que continuamente culpam e julgam os outros e mantêm a mente totalmente fechada a respeito de seu próprio papel no conflito acabam por experimentar algum tipo de colapso radical em sua estrutura física ou emocional. Se elas podem monitorar e trabalhar sobre esta tendência de exercer o controle, de julgar outros e de isentar a si mesma de toda a responsabilidade, e podem dar à sua alma pleno domínio sobre sua personalidade, o colapso, seja do que tipo for, desaparecerá completamente. Se durante um conflito com outra pessoa você der tempo, espaço e compreensão e encontrar somente uma teimosa resistência na forma da contínua afirmação do sentimento pessoal ofendido, então você está lidando com a cegueira egocêntrica e a única coisa que poderia fazer é rir.
se dar por vencido e seguir adiante. Seguindo o seu caminho, perdoe e compreenda que o ego dela a controla. Você pode ter sido vencido, mas obteve uma vitória sobre o seu eu e se absteve de introduzir vibrações negativas em seu campo de consciência. O pior que você pode fazer para promover a discórdia é dizer a uma pessoa que não deve se sentir assim, ou que ela não quer realmente dizer o que está dizendo. Essas duas frases são uma grosseira violação da dignidade e do respeito devido a ela, e você está rejeitando a realidade humana dessa pessoa. Você pode perguntar à pessoa: você realmente quer dizer o que está dizendo? Se a resposta for sim, então isso deve ser aceito e a discussão deve continuar a partir desse ponto. Nunca ignore o que o outro está tentando dizer a você porque não quer enfrentar o que está sendo dito. Isso é covardia e seu ego marca pontos. Seja corajoso e escute, com os dois ouvidos abertos para receber a verdade por trás das palavras. Você deve aceitar a realidade de uma pessoa, esteja ou não de acordo, ainda que algum aspecto o assuste ou desagrade. Lembre-se, você não conhece todas as circunstâncias a partir das quais essa consciência humana tenha se desenvolvido até a sua forma atual. Aqui, no caso, são as crenças, né? Você tem que respeitar as crenças das pessoas, Roberto, porque às vezes até te choca a crença que uma pessoa tem, você acha, nossa, como é que pode acreditar nisso, né? Mas porque vai ao contrário do que você acredita e você fica julgando, né? É, e assim, crença e opinião dela, né? Tudo que permite ou Uhum, criar a personalidade dela, né? Vinda do ego dela, a gente sabe. Não adianta a gente querer bater de frente, né? uhum, Então a gente tem que respeitar uma opinião mesmo, né? Como o jeito da pessoa. E é lógico, né? Sem ferir os nossos princípios, né? E o Cristo também fala. sim. Se você vê que não tem jeito, você se afasta, né? Sim, às vezes é melhor se afastar, porque às vezes você tem uma crença, assim, acredita numa coisa, né? Como eu vou ter te falar, no caso político, você acredita numa coisa, a pessoa acredita em outra. Você não pode, você tem que aceitar no que ela acredita. Mas, por outro lado, é melhor se afastar se você realmente, né, não está de acordo com a opinião. Aí, se for um caso Então, de virar briga, né? Aí a gente uhum, melhor se afastar e não brigar, né? Fala, sim, Vladimir. Acho que é até mais do que isso, né? A gente tem que aceitar, como ele diz aqui, você deve aceitar a realidade de uma pessoa. Se, por exemplo, o cara é bandido, matou, estuprou, é a realidade daquela pessoa. Respeito não significa que você vai concordar com aquilo. É muito diferente, né? Você concordar, uhum, mas aceitar que aquela pessoa, como ele diz aqui, você não esteja ou não de acordo, ainda que algum aspecto assuste ou desagrade. Lembre-se, você não conhece todas as circunstâncias a partir das quais essa consciência humana tenha desenvolvido até a sua forma atual. Então, não estamos aqui para julgar ninguém, estamos aqui para aceitar as pessoas, não para aceitar a opinião dela ou concordar com o que ela faça, ou tudo, não é isso. Mas, tá bom, é assim que ela é assim que ela vai ser, e tudo bem. Lembrar que é a experiência de cada um, né? A vida de cada um é a experiência de cada um. Pode ser sim. boa, pode ser ruim, pode ser negativa ou positiva, mas
todo mundo tem direito, né, a experimentar. E da mesma forma, né, que o outro sendo ou tendo uma opinião diferente, né, um ponto de vista do nosso, vê a gente também como uma pessoa errada, uma pessoa ignorante, né, vê a gente da mesma forma que a gente pode vê-lo, né? E aí Cristo pede a nossa compaixão, né? Você ficaria feliz se o outro pensasse de você o que você pensa dele? Fala, Vladimir. Não, é isso. E até mais do que, como a Lucy disse, né, se seria a crença, isso não tem a ver com crença, tem a ver com a pessoa mesmo, né, com o ser que está ali. Você aceitar aquele ser, seja ele petista, bolsonarista, seja ele bandido, seja ele um santo, seja o que for. Não significa você, como o Roberto disse, viver a vida com ele, estar com ele, fazer as coisas, que é aceitar que ele é um ser humano que tem defeitos e qualidades como todos têm. Algumas coisas, por exemplo, no caso da política, né? É, minha última esposa, ela era petista lulista ferrenha. Eu era, ainda sou, né, bolsonarista. Mas a gente não falava de política, porque cada vez que falava, saía faísca, né? Então, a gente já evitava, já nem comentava nada, por mais que um tivesse feito uma coisa que, né? Eu tenho um exemplo no meu serviço, assim, uma pessoa que ela é bolsonarista ferrenha, porque ela é filha de militar, e daqueles militares, assim, bem engajado, tudo, né? E a outra pessoa é esquerdista, não lulista, né? Mas da esquerda, porque em 64 o pai era sindicalista e ela teve a prisão do pai, a mãe que estava com 9 meses de gestação acabou entrando em trabalho de parto e a família foi toda destruída, né? O pai foi preso, perdeu o emprego. Então são duas pessoas, uma ela é bolsonarista e ela tem toda a razão de ser, porque ela é filha de militar, né? Altamente envolvido, engajado. E o outro também assim, viveu viveu 64, a ditadura, né? Que no caso aconteceu naquela época. Então é complicado. Os dois têm a sua razão, né? Os dois lados têm suas razões. Tem- Então não dá para gente ficar assim, tem que aceitar. Cada um é como é, acredita no que acredita, né? É, é Não o vai poder agora entrar numa briga por causa disso. É absurdo. Devemos Aí, aceitar a realidade da pessoa, né? é a realidade, porque assim, se você analisar a pessoa que teve a família destruída em 64, ela tem todos os motivos para ser assim. E o militar também que viu o pai assim, foi criado com o pai dizendo que é o comunista, não sei o quê. Ele realmente cresceu nisso daí, ele tem todo o direito também de acreditar nisso, né? é. Então, os dois estão certos dentro da sua história encapsulada, né? E provavelmente são visões egóicas, né? Apenas. Sim, com certeza. E aqui, é um passado, né? Que eles acham que viveu. Quer dizer, você vive do seu passado, que você, né? Você joga para o seu futuro. Dá certas e Cristo fala isso, né? Uhum. É, aquilo que Uhum. traumatizou, né? Porque traumatizou, você traz para o seu futuro. É uma coisa do passado que vem para o futuro. E é o ego que faz isso, não é a consciência divina, não é a nossa essência. Não, é totalmente Fica o ego. comigo. E aí o ego se fecha. E aí foi aquela coisa da mente que é como um concreto, né? Porque Uhum. aquele problema causou um trauma na pessoa e a pessoa não quer passar por esse trauma de novo, Pois é. né? No caso de 64 foi associado aos militares.
Uhum. Quem passou lá um perrengue em 64 não quer que os militares Voltem. é, lógico. Mesmo que eles voltem com outra cabeça, não sei, né? Mas eles não querem. É. Nossa, Não, ficou um trauma ali no ego, né? ficou. Ficou e é perfeitamente aceitável, né? Sim. Você dá perfeitamente para entender, É né? tratável, né? As pessoas É precisam, tratável. como Cristo fala, vocês não precisam melhorar nada, vocês precisam curar suas crenças. Sim, Porque, verdade. da mesma forma, o militar tem pavor de sindicalista ou de movimentos, né? Pelas Uhum. teto, sem terra. É a mesma coisa, o mesmo trauma, né? Porque Sim, criou sofrimento nas famílias, né? Mas os sim. dois precisam criar, precisam curar a crença. Isso, É, não precisa curar seus corpos, precisa curar suas crenças. É o que está escrito, né? Nas cartas de Cristo. é o que ele fala. Uhum. Mas, Roberto, como é que nesse caso, essa moça que o pai foi preso e a outra, como é que elas vão curar essa crença? É, As cartas de Cristo. através da sabedoria e do conhecimento, né? Que o Cristo traz aqui sobre as leis da existência. Assim como a gente está curando as nossas crenças, né? Qualquer pessoa pode curar suas próprias crenças. Sim, ok, eu entendo isso. Agora, como? Então, essa oportunidade a gente pode levar para as pessoas, né? É o que a gente tenta fazer, com certeza. A gente Não, tenta levar. é, então, as minhas crenças, suponhamos que eu tenho uma crença dessa, como eu tenho outra. Eu vou levar essa crença para a consciência divina curar. Sim. Pode escrever no papel, como ele diz na carta 6, na página 222. Você escreve aquilo que você não quer mais. E você vê, é uma coisa que parte de dentro de você, de dentro de cada um de nós, assim como partiu de dentro do Jesus quando ele tinha 25 anos. Eu não quero mais ser quem eu sou. E quando você começa a perceber que essa crença está te limitando, eu costumo dar um exemplo. Você entra no ônibus e tem lá um cara com a camisa do Palmeiras, está sentado. O único lugar vazio do ônibus é do lado do cara que está com a camisa do Palmeiras. Mas você é corintiana, você não vai sentar do lado deles. Prefere ficar em pé do que sentar do lado de um palmeirense. Aquele palmeirense pode ser o próprio Cristo ali, pode ser o amor da sua vida, pode ser o cara que vai te dar um emprego milionário, pode ser o cara que vai abrir uma porta para você, para o seu filho. Mas por essa crença, por esse trauma, né, que o corintiano tem do palmeirense e vice-versa, né, você acaba se limitando, cria uma crença limitante. Eu não vou sentar do lado de um palmeirense. Eu não como salsinha porque é verde. Tá, tudo bem. Fala, Vladimir. E não, Marceli, é assim, né? A gente é uma coisa da pessoa, não é? Você não consegue mudar, é ela que tem que mudar, não você fazer ela mudar, né? Talvez Partilha. mostrar algum caminho para ela, Nem talvez. um psicólogo, um Então, psiquiatra. talvez aí, ela, se ela buscar ajuda, se ela buscar ajuda de um psicólogo, é porque ela está querendo mudar. Ela É, já percebeu que tem alguma coisa que precisa de ajuda para mudar. E aí ela procura a Isabel vai dar um jeito, né? Vai dar uma limada, uma martelada, tá? Vai colocar a coisa em ordem. Mas é isso, né? É sempre a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente é. E se a gente, por exemplo, percebe que tem um desvio, qualquer coisa, buscar ajuda mesmo. Esse é o caminho, buscar ajuda do psicólogo, do psiquiatra, do psicanalista, que vai colocar a coisa dentro da normalidade. ou ajudar a diminuir esse egoísmo, né? Entender que o outro tem o mesmo direito de torcer para o Palmeiras ou para o Corinthians, assim como ele torce para o Palmeiras e para o Corinthians. E aí, às vezes, a gente mesmo começa a entender isso. O Cristo deu um exemplo aqui que ele fala sobre o cara que grita com todo mundo e afasta os amigos.
né? Afasta os funcionários. Um dia ele começa a perceber isso, que as pessoas se afastam dele por conta dessa agressividade. Aí ele começa a ficar triste, chateado, né? Percebe que o jeito, né, o comportamento dele não é bom. Ele vai pedir ajuda para alguém, vai para a igreja, vai se aconselhar com um amigo, vai fazer alguma coisa, mas partiu dele, só quando partiu dele. Percebe? A mudança tem que partir de você, em você. O outro, você pode ajudar, claro, né? Dando, avisando, percebendo, mostrando. Ele aqui na continuação da leitura do parágrafo, ele explica mais ou menos isso. Mas é sempre. E não é egoísmo você se preocupar com você, é você estar buscando o seu desenvolvimento. Né? Então, eu aceito como o Roberto é, eu não concordo com as coisas que ele pensa, com as coisas que ele faz, como ele age, né? Mas eu aceito, porque eu não sei o que levou ele a praticar, a agir desse jeito. Eu não sei. Né? Cada um é um universo, então, deixa lá. Vamos, vamos só aceitar. Ajuda bastante se colocar no lugar do outro, e o Cristo ensina isso, né? É uma empatia positiva, saudável, porque quando a gente compreende, né, o nosso suposto inimigo, a gente vê que se a gente estivesse no lugar dele, talvez fizesse pior, né? E aí a gente entende e releva, perdoa, usa compaixão, né? Essas coisas que vão melhorando a vida da pessoa e de todos que estão à volta dela, né? É isso, Luci. É Você, tipo, assim, é isso. hum, Se você julgar, criticar e condenar de qualquer modo, erguerá entre você e essa pessoa uma barreira que não será removida. Por mais que você deseje esquecer tudo o que é negativo nela e que voltem a ser amigos no futuro. Sem se dar conta, aquilo que você rejeitar ficará em sua consciência como base para discórdias futuras que crescerão e, por fim, importarão mais do que o afeto. Involuntariamente, no futuro você dirá coisas que refletirão a sua desconfiança secreta ou descontentamento encoberto. Em lugar de aceitar suas fraquezas com amor e de ajudar a pessoa a trabalhar e superá-las, você a colocará em guarda contra você e ela nunca confiará em você completamente. Seu ego e o ego dela terão mantido uma batalha secreta da qual nenhum de vocês terá consciência. então, tá vendo? Ele fala, o seu ego e o ego dela terão Sim, mantido uma batalha secreta. E esse é o problema, né? Quando a gente não consegue conversar com as pessoas, conversar que eu digo é se alinhar, né? Tem uma coisa aí errada entre eu e você, vamos conversar, né? Vamos, e ele explica como conversar, até mesmo numa discussão, né? Dá 10 minutos para a pessoa falar, você ouve, né? Quietinha, a pessoa ouve o que você tem para falar, para poder se acertar, senão é o ego só quem está ali, né? Convivendo. É uma convivência entre egos, né? E a gente não pode viver assim. A gente já está entendendo isso. Só que é um processo também. E nem sempre é um processo das duas partes, né? No nosso caso, a gente já entende isso. Até que se a gente errar, a gente depois consegue refletir sobre isso. Mas às vezes a pessoa não, né? Quando ele fala, o outro pensa que é o chefe da matilha, assim como você. Quem pensa hum, que é chefe é o ego, né? Não é a nossa essência. A nossa essência não precisa ser chefe de nada. Tá tudo bem, tá tudo em paz, né? Então a gente precisa levar para a nossa consciência humana
de que todo mundo está vivendo uma experiência. E se para nós é uma situação desagradável ou agradável, também é uma experiência, né? Sim. O parágrafo anterior aí, aliás, o parágrafo anterior não, né? No início desse parágrafo ele diz uma coisa interessante, né? Você deve aceitar a realidade de uma pessoa. E aí, junto com a palavra que o Roberto deu agora, né? Que foi o que Cristo disse, né? Seu ego e o ego dela terão mantido uma batalha secreta. Então, qual é a realidade que nós estamos buscando? A realidade divina, né? A realidade da consciência divina, da consciência crística. Então, se você sabe qual é a sua realidade, né? Se nós sabemos qual é a nossa realidade, onde nós estamos posicionados, a gente vai entender que o outro também tem uma realidade. E aí, você fica tranquilo. Você não precisa entrar em atrito. Lembra? Ele falou ontem, não precisa, por que brigar, por que lutar, né? Por quê? Por que fazer isso, né? Se a realidade é outra, né? Então, controlar o ego, né? Ter essa consciência de que o ego vai se impulsionar, né? Vai querer fazer a dele, né? Vai querer defender mesmo. Se você tiver essa consciência da realidade, você se acalma. Pelo menos isso você já tem condição de fazer, né? Parar, se acalmar e refletir um pouco. Isso nós já temos condições de fazer. Agora, o outro, se ele não tiver um pouco de iluminação, se ele for puramente egóico, ele vai brigar com você. Não importa quantas vezes você tente fazer acordo, né? Sim. O amor pode se transformar em ódio. Lembre-se, sua vida é um estado de consciência, em maiúsculo, na qual os pensamentos e os sentimentos estão depositados como em uma caixa forte. Desde que a aceitação e o amor sejam como o aço de que é feita a caixa. Quando encontrar uma pessoa por quem se sinta atraído, mesmo que por simples amizade, e descobrir que há elementos de seu passado que são contrários aos seus princípios, você tem essas opções. A. Permanecer em contato com ela, aceitando plenamente o seu passado e, se possível, em situações futuras, apontando com lógica e amorosidade a característica, ajudando-a a crescer. Ou, Essa, se isso essa for é, impossível, essa é a resposta para o Erceli, né? Que não está aí agora, mas é a uhum, resposta da Erceli. uhum, Aceita plenamente o seu passado ou a vida daquela pessoa e, se possível, em situações futuras, aponta com uhum, lógica e amorosidade a característica ajudando a crescer, se for possível. uhum, O mais importante é essa amorosidade, né? Sem dúvida. uhum. É entender, né, os motivos dela, né? É, Ou, é. Ou se isso for impossível, prontamente se afastar da situação até que você veja os problemas dela a partir de uma perspectiva de aceitação amorosa inspirada pela consciência divina e a encontre receptiva aos seus próprios princípios. eu vou fazer uma observação aqui. A gente está falando de se afastar da pessoa, não é da pessoa que ele está falando para a gente se afastar, é da situação. Uhum. Da situação. Então, se a Eu falei situação é pessoa? ruim, não, Ah, eu falei pessoa. tá certo, tá certo. Que nem eu fiquei É, casado um bom tempo ainda com ela, e a gente não falava de política. Então, a gente resolveu se afastar da situação uhum, política, né? A gente uhum, falava junto, mas se Se afastou da afa- situação política. Se afastar do litígio, né? E não da pessoa.
É, porque o que estava acontecendo de desgaste era cada vez que falava do Bolsonaro ou do Lula. Então não fala Hum. deles e pronto, nada acontece, velho. Simples assim. Eles vão fazer o que eles querem. É igual time de futebol, Sim. né? Os Uhum. caras se matam porque é palmeirense e porque é corintiano. E os caras do Corinthians e do Palmeiras nem sabem que a gente existe, Uhum. né? E assim, e aquela pessoa que não que é da esquerda, que passou por todos aqueles problemas, quando ela vê um presidente que é militar, né, com uma postura militar, uma fala militar, né, vamos matar 45 mil, essas coisas, então ela fala, nossa, vai voltar, né? Vai voltar aos 64, então ela fica com medo. Eu acho que é o medo que faz ela ter Sim, essa repulsa, não é? com certeza. E o medo vem do ego, né? Ele tem medo Sim. de ele se perder, ele perder os entes queridos dele, como no caso dessa pessoa, né? Teve um problema com o Uhum. pai, uma Sim. figura muito importante na vida dela, que aconteceu isso. Então, Uhum. é um trauma mesmo que fica na pessoa. Tem que ter essa paciência e conversar e falar e ajudar da maneira que puder, né? O quanto ela aceitar Uhum. também. É engraçado que até os animais têm trauma, né? Você vê Ah, cachorro que é maltratado, ele fica com trauma. um cachorro filhote que você nunca bateu nele, que ele nunca apanhou, você pode levantar a mão rapidamente, ele não vai sentir nada, não vai perceber nada. Ou Uhum. se abaixar depressa, como quem vai pegar uma pedra, ele não vai se acuar, ele vai ficar olhando. Ele não sabe o que é. Agora, você Sim. passa na rua perto de um vira-lata e levanta a mão ou faz que vai pegar uma pedra. Ele se acoa, ele, né, tenta se esconder, sai correndo, Ou vai para cima, né? ou vai Ou para avança. cima. É. Depende, se for um caramelo, vai para cima. Caramelo é É mesmo. maluco. Ah, cuidado. Caramelo vai mesmo. É, caramelo. É uma Você figura, né? sabe, você sabe que a minha gata, ela, muito jovem ainda, ela foi atravessar a rua aqui e ela foi atropelada. A gente nem viu o acidente. A gente só percebeu que alguém gritou, né? E ela sangrou pelo olho aqui, né? Sim, teve um vazamento Nossa. aqui. Aí ela entrou dentro de casa correndo, ficou aquele rastro de sangue, né? Pouquinho, né? Nada exagerado, não. Ficou um rastinho de sangue. Ela foi lá pro fim da casa, no cantinho da parede, Já e se, mais longe da rua. e se aninhou lá. Ficou lá, tremendo, né? Beleza. Tratamos dela, tudo mais. Hoje ela é traumatizada com carro, né? Hoje não, né? Ela ficou traumatizada com carro. Ela só em ouvir um barulho de um carro exagerado, assim, um escapamento alto, ela corre, ela corre. Nossa, pode estar lá na área, ela corre para dentro de casa. E hoje de manhã eu fiz um exercício com ela. Ela vem e fica se soca entre as pernas da gente, né? Eu estava em pé, ela veio, passou entre as minhas pernas. Aí eu me abaixei, assim, só me abaixei. O rosto bem perto dela, eu percebo, não, ela já faz assim, ela se abaixa, entendeu? Então, Ela já se abaixa. Uhum. Tipo assim, eu acho que ficou, né? Eu acho, né? Que ficou aquele do acidente, né? E Sim. ela é muito cismada, assim, ela tem medo, né? Não é com todo mundo que ela vai, entendeu? Bem medrosa, vamos dizer assim, né? Receosa. Uhum. Provavelmente por conta disso, né? Eu acredito que foi por conta do acidente, né? e Ah, eu com também. certeza. Foi? Isso também tem um esquema mental, né? Também, também. Ah, E o trauma negativo, ele, pela própria natureza, ele é o que mais deixa lembrança na gente, né? É para não Verdade. sim. acontecer de novo. Um trauma positivo, né? Uma alegria é bem mais passageira, né? Bem mais rápido, o efeito acaba mais rápido. Mas uma lembrança, uma coisa negativa, triste, dolorosa, essa dura bastante. Que é Sim. justamente para sistema, né? De evitar. O ego sabe, é uma ferramenta, né? Ferramenta do ego. Só que aí tem esse impedimento, né? No futuro, perde a oportunidade.
Ou seja, a gatinha nunca mais sai de casa, né? Não vai passear, não socializa, tem medo, É, e aí trava, né? E nós, a mesma coisa, né? Pra gente Sim. é a mesma coisa. Uhum. verdade. Que é que o que ele tá no comecinho, ele falou, né, sobre a doença psicológica, né? É psicossomática. É, Uhum. mas Nunca acuse uma pessoa de agir impulsionada pelo ego. Todos os seres humanos são impulsionados pelo ego em maior ou menor grau. Nunca adote uma postura que humilhe o outro. Quando estava na Terra, recomendei repetidamente às pessoas que perdoassem e que se abstivessem de julgar, criticar e condenar. A igreja tem interpretado isso erroneamente, dando o significado de que você deve agradar a Deus, amando os outros e se abstendo de emoções negativas. Isso não é de modo algum o que eu quis dizer. Não há nenhum Deus que precise ser agradado pelo seu comportamento. Você é o mestre de seu próprio destino e sempre colherá o que semeou. Todas as páginas anteriores foram direcionadas para dar a você detalhes de como evitar semear ervas daninhas em sua horta, como permanecer saudável, feliz e próspero. Chegará o tempo em seu desenvolvimento espiritual em que despertará para o enorme dom que você tem em sua mente, o dom do pensamento criativo, inteligente, e você tomará consciência da enorme responsabilidade que tem na maneira de usá-lo. A gente maravilhosa em seu mundo, que tem usado a mente de tal maneira que alcançam revelações e crescimento nos desafios diários da vida, passo a passo, examinando, analisando, movendo-se para novos pontos de vista e para a compreensão mais elevada. Estas pessoas moldam novos ideais para si mesmas. Elas adotam esses ideais como orientação para seu comportamento futuro. Por esses meios, elas têm sido capazes de purificar seu pensamento, suas palavras e ações, com o fim de redefinir seu modo de conduta no mundo e sua maneira de relacionar-se. e era isso mesmo que a gente estava falando, né? Uhum, Quando a gente começa a entender, ou quando uma pessoa realmente não precisa ler as cartas para perceber isso, né? Para entender isso. Mas ela vai sentindo por ela mesma o quanto ela está sendo rejeitada, o quanto ela está sendo colocada de lado, né? Não é convidada às vezes para uma festa. Os jovens, né? Acabam percebendo isso. Como fazer parte de um grupo? Muitas vezes ele não consegue fazer parte do grupo por conta da personalidade dele, o jeito dele, né? As pessoas não gostam de ficar perto dele. E esse parágrafo, né, é o que o Cristo fala. Algumas pessoas que realmente, né, como ele chama de maravilhosa, têm usado a mente de tal maneira que alcançam a revelação e crescimento nos desafios diários da vida, passo a passo, examinando, analisando, movendo-se para novos pontos de vista e para a compreensão mais elevada. Então, essas pessoas estão fazendo isso por si próprias, né? Quando começam a entender isso, elas começam a se mudar e aí vai mudar o futuro, vai mudar a vida. O Isso filho da Ana Pugliese. então, o filho dela, né, tem já essa característica, né? Provavelmente ele já passou por muita coisa em vidas passadas, aprendeu, né?
E hoje E use aí, o bom senso. e no próximo parágrafo aí, Cristo vai dizer que essas pessoas retiram essa inspiração e estabilidade da consciência divina, Mesmo sem saber, né? mesmo sem saber, mas é porque já vem, né, já vem de outras encarnações, né, evoluindo. Traz a Sim, bagagem das vidas passadas, né? sim. Por isso que Cristo também diz, né, que a gente não pode olhar para uma pessoa e julgá-la, né, achar que ela não tem Cristo, que ela é burra ou que ela, né, não vale nada, enfim, uma pessoa inútil, né? Ou seja, descaracterizar a realidade da pessoa, né? Ele diz: você não sabe que essa pessoa já passou, né? E o quanto ela tem de iluminação, né, guardada lá, né? Exatamente. Sim. Essas são pessoas que se fazem por si mesmas, mas raramente encontra-se quem não tenha tirado sua força, visão, inspiração e estabilidade emocional da fonte mais alta, a consciência divina, ou de sua percepção de que se possam chamar Deus. Agora essa raramente aí ficou Uhum. bem, bem, bem complexo, né? É, Porque isso aí é uma condição, né? Raramente, então existem pessoas que se fazem por si mesmos sem a inspiração e estabilidade emocional da consciência divina, né? uhum. Diz que tem algumas, né? Raramente tem algumas. Raramente, são raras, mas tem, né? É. Impressionante isso aí, né? Isso é muito, isso é de uma profundidade inexplicável, né? Talvez até mesmo essa coisa, como a gente estava falando, de vidas passadas, né? Nessa vida a pessoa nunca frequentou nenhuma religião, não teve os pais, né, ensinando nada sobre filosofia ou princípios de vida, e a pessoa continua seguindo, né, esse caminho espiritual mesmo sem saber. Então nós temos uma Isso é um situação, talento Vladimir. verdadeiro, né? É, Vladimir é um bom exemplo. O que que Vladimir é? é um exemplo dessa, né? O quê? É, por exemplo, eu Você sou uma se fez por pessoa. você mesmo. Não, eu fui feito por mim mesmo, mas com a graça da consciência divina. Eu não sou um dos que não sou uma das raridades aí. Me Eu esforçando, né? sempre apelei para a consciência divina e para a consciência universal, desde que eu comecei a entender Cartas de Cristo, né? Desde que eu comecei a entender Cartas de Cristo. Mas e antes disso? Antes disso, eu era um cara legal também. Eu não prejudicava ninguém, eu não procurava não julgar, eu não era um cara de confusão, né? Mas eu Deus, fiquei é? legal mesmo. Não, eu tenho, ó, antes de eu conhecer Cartas de Cristo, vocês sabem, eu fui o asqueiro. E a Foi o quê? ayahuasca abre, o asca, Ah, o a asqueiro, tá, o ayahuasca, asqueiro. ela abre a consciência da pessoa. Ela é uma ferramenta de consciência também, né? E, e não é nada de religião, não tem nada a ver com religião também, sabe? É você com você mesmo. Você bota lá na frente e tem um mestre durante o estado em que Mas você deixa eu se te encontra, perguntar, tá, já que você tocou claro, nesse assunto, deixa eu te perguntar uma coisa. claro, Você acredita? Não, eu vou falar o meu ponto de vista, tá? O meu ponto de vista. Depois você fala o seu. tá. Eu não acredito que a pessoa precise de algum tipo de substância, seja ela qual for, tá? Para fazer contato com o divino. Isso, para mim, é inconsciência, tá? Para mim, a consciência, o contato divino, ele é consciente. Para ser consciente, ele não pode estar alucinado, certo? Esse é o meu ponto de vista. Agora, que você falou da ayahuasca, né, e tudo mais, como eu já estudei e até já tomei, né? Tomei só um pouquinho, né? Eu não fui a um evento, não participei, né, de uma cerimônia. Eu só provei da ayahuasca, né? Então agora você pode concluir. Então, você acha que você
né? Fazia contato com o espiritual, não é isso? Eu acho que não. Então, eu posso passar a minha experiência para você. Por exemplo, hoje, depois que eu comecei a ler Cartas de Cristo, eu não bebi mais, não comunguei mais a ayahuasca onde eu comungava. Sou amigo de todo mundo, até vou lá de vez em quando, porque é um lugar muito legal de ir e conversar com as pessoas. São pessoas muito doces, muito legal. Eu, no começo, eu dizia que a gente bebia a ayahuasca de 15 em 15 dias, né? Eu dizia que eu ia me reabastecer de amor. É diferente, você fica num estado de consciência e de um jeito diferente durante aqueles 15 dias que você bebeu a ayahuasca. Hoje eu concordo com você. Eu também acho que eu não preciso da ayahuasca para sentir aquilo que eu sentia beber na ayahuasca. Isso eu dou testemunha. Eu tive experiências excelentes bebendo ayahuasca. Não acho que não é ela, porque o que na realidade que ela faz, o Rodrigues, hoje tendo um pouco mais de experiência com as cartas de Cristo, ela afasta o ego da pessoa algumas vezes. Algumas vezes ela afasta o ego da pessoa, e você, com a sua própria consciência, consegue entender algumas coisas, consegue perceber algumas coisas, consegue. Eu tive algumas experiências, eu não vou falar aqui das experiências que eu tive, mas já até falei de algumas. Mas, por exemplo, a experiência que eu tive da ayahuasca para perceber o que era o Pai, Mãe e Vida é parecida com o Jesus depois escreveu nas cartas de Cristo, né? Então, por exemplo, eu acho que é um caminho de consciência. Eu Se eu entendi. pudesse indicar, se eu pudesse indicar para uma pessoa hoje que encontra o cara na esquina aí, puxa, eu preciso desenvolver minha consciência. Eu falo, leia Cartas de Cristo. Não falava para ele, vá buscar ayahuasca. Se a pessoa fala assim, eu estou bebendo ayahuasca, o que você acha? Eu acho que você tem que prestar atenção naqueles fenômenos que acontecem com você durante a sessão que você está participando. Presta atenção. Aquilo que você está tomando, no sentido, no estado de borracheira é o estado que a gente fica, né? No estado de borracheira, você pode sentir fora, sem beber nada. Esse contato que você busca, você pode ter essa busca sem nenhum nada, nem maconha, nem jurema, nem nada, não precisa. O meu irmão, você já deve ter ouvido falar, eu já falei várias vezes dele aqui, o meu irmão é uma autoridade na ayahuasca. Ele foi mestre ayahuasqueiro por mais de 30 anos. Hoje ele não bebe ayahuasca. Mas ele, quer dizer, ele não bebe como ele bebia antes. Uma vez ou outra ele bebe lá, porque. Não, aí ele bebe, é o caminho dele, né? E ele, hoje, ele trata pessoas e segue também o seu caminho espiritual de forma psicodélica, consumindo um cogumelo, psilocibina, psilocibina, curando pessoas. Eu conheço pessoas, por exemplo, que eram dependentes químicos pesados, de crack, de cocaína, de outras, maconha é muito comum, né? Maconha, que deixaram de ser dependentes químicos por causa da ayahuasca. E conheço alguns que eram dependentes químicos, maconheiro, cocaína, e não, continuaram com seus vícios. Quero lembrar duas coisas para você. Primeira, o poder das crenças, né? Poder das crenças. E segundo, o poder da mente. Então, assim, não foi ayahuasca. Você sabe que não foi a ayahuasca. Você sabe que foi a crença da pessoa, né? E a motivação que levou ela a sair da situação. Ela teve fé, ela construiu isso com a força do pensamento dela, porque Ela viu coisas isso é a realidade universal, né? Então, ela viu coisas que ela não viria se ela não bebesse ayahuasca.
Durante a sessão, ela percebeu coisas que ela não teria percebido se não fosse a ayahuasca. E quando ela percebeu, ela falou: opa, olha o que eu estou fazendo comigo mesmo. Não quero mais. E não foi mais. Hoje ele até estudou Cartas de Cristo comigo aqui em casa. Participa, eu estou pensando num exemplo aqui, né? Participa meu grupo de terça-feira, do grupo que eu participo na terça-feira, né? É um, foi um cara que foi um milionário e perdeu tudo por causa da droga, né? E ela ajudou. O que eu acho que a ayahuasca faz, entendendo um pouco mais, ela tira o ego do cara. Às vezes, hein? Às vezes. Às vezes é o ego que enche a cabeça dela de fantasia. Ela acha que viu Jesus, que viu não sei o quê, ela se viu andando nas. Às vezes acontece isso. É o ego do cara que está lá, que se entuchou de ayahuasca. E às vezes não, o ego se afasta e a pessoa consegue ver genuinamente algumas coisas. Eu tive experiências maravilhosas e tive experiências terríveis, terríveis. Eu não sou, Mas eu não volto, não bebo mais, não bebo mais. eu não sou, como é que diz? Eu não sou contra os métodos, porque Cristo diz na carta que a religião ou as crenças, né, na religião, em algo divino, isso é até bom e necessário para o princípio da jornada do conhecimento divino, né, universal. Isso é bom. Eu sou contra, né, porque eu participei de um sistema religioso que usava o abuso da fé para se dar bem. Então, eu não usei, nunca usei nenhum tipo de alucinógeno para chegar no divino. Nunca usei nenhum tipo disso. Mas eu era viciado em religião, né? Eu era viciado em religião, eu fui viciado. Então, eu sou contra o uso de substância. Eu acho que isso é desnecessário. Isso não é contato divino. Isso é no meu entender, tá? No meu Não, entender. claro, claro. Agora, Agora, a experiência de cada um, com certeza, pode trazer a pessoa realmente para o início da caminhada de, Claro. de iluminação, né? É como eu disse, Rodrigues, às vezes é mesmo o teu ego que está ali, que parece um santo. Às vezes ele se afasta. É a tua consciência divina, e a gente já sabe disso, a tua alma está em você mesmo. A sua consciência divina está aqui. Né? A sua consciência individual, vou falar, opa, deixa eu perceber isso, deixa eu ver melhor isso aqui. Ela se desveste do ego e começa a perceber algumas coisas que se ela não, vamos supor que tivesse um outro jeito de abrir, de afastar o ego dela, e ela, como a gente aprende na meditação, ficar em silêncio e o ego se afasta, é uma forma de deixar a consciência aberta para as experiências que hão de vir. E nunca é uma experiência que você fala assim, hoje eu quero me encontrar com Deus. E aí você vai ver Deus. Não é assim. Vem o que tem que vir. Com certeza não é, porque a pessoa não É, sabe o que vai acontecer, né? isso, vem o que tem que vir. Você pode pedir, no momento que você bebe, o, a gente chama de vegetal, né? Quando você bebe o vegetal, você pode pedir para o mestre, onde eu frequentava, chamava-se Mestre Gabriel, que foi quem trouxe a ayahuasca para agora, né? E você pede para o mestre mostrar alguma experiência para você, alguma coisa para você e tal, e aí você está sujeito a receber. Pois é. É místico, né? Místico com energias, né? Com misticismo bem, 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 bem interessante. E aí eu estava lembrando também da, do candomblé, né? Vou usar aqui o candomblé, porque lá no candomblé, o cavalo, né? Ele recebe o caboclo, né? Recebe, na religião, é um A espírito, entidade, né? uma entidade, né? O corpo recebe uma entidade e a entidade toma conta daquela vida, né? Ou seja, é um cavalo que ele chama lá, né? E aí,
A gente sabe que nós temos dois estados de consciência, né? Ou você está na consciência humana, guiado pelo ego, ou você está na consciência universal, guiado pelo espírito. A gente já sabe disso, né? Então, eu fico pensando, né? Na igreja evangélica, muitas vezes eu presenciei reuniões, e eu até participei disso, em que a pessoa recebe lá um Espírito Santo e começa a falar em línguas estranhas, daqui a pouco um outro começa a interpretar verbalmente, né, um vocabulário em português, um fala em vocabulário estranho e o outro traduz para o português, né? Então, essas coisas para mim são de âmbito egóico. Hoje eu entendo assim, né? Hoje eu entendo assim, entendeu? Por isso que eu puxei o assunto com você aí. Não, mas é legal, né? Mas eu acreditava, antes de Para quem conhecer a não tem cidade, nenhum eu acreditava. caminho, começar por esse caminho, eu acho que é bom. Eu É, conheço, por exemplo, gente que está, sei lá, 40 anos, mais, né? Tem algumas pessoas que começaram com o Mestre Gabriel, ele é uma pessoa, o Mestre Gabriel é uma pessoa dos anos, ele morreu nos anos 60, se me falha a memória, né? Não é tão, né, dos 1500, 1200, é já da história é recente. a jornada, né? É a jornada de É. cada um. E ele falava em reencarnação, sempre falou de encarnação, falava das vidas deles, das reencarnações e tal. É isso. É um universo ainda muito misterioso, né? Para Mas eu nós. acho que aí, Rodrigues, eu acho que eu tenho sorte, porque eu nunca tive religião, nunca. Desde criança, meus pais nunca falaram para mim, vai à igreja, faz primeira comunhão, ou vai na missa. Nunca. Meus pais sempre deixaram eu e meu irmão absolutamente à vontade nesse aspecto. Meu pai sempre chamava atenção para a moral, para vocês tem que respeitar, fazer, tem que ser legal, tá honesto, sempre deram educação para a gente. Nunca, nunca. Meus amigos tinham que ir na igreja. Eu, às vezes, queria ir na igreja para jogar ping-pong. Não queria, ou jogar futebol, não ia lá para assistir a missa ou qualquer coisa, porque eu não gostava. Mas e isso deu para mim certa liberdade de pensamento mais tarde. Né? Eu tenho pouquíssimas crenças religiosas. Por exemplo, eu nunca acreditei em Jesus crucificado. Eu achava aquilo um absurdo. Até hoje eu acho a Sexta-feira Santa uma coisa absolutamente estranha, né? Que tira a liberdade das pessoas, traz o sofrimento daquele dia para todo mundo que não tem sentido e tal. Mas isso eu acho que é porque eu tive liberdade de seguir o meu caminho. Nunca. Eu tentei na Igreja Batista, participei uma vez de um evento da Igreja Batista, me converti na Igreja Batista e nunca voltei, nunca mais voltei. Né? Eu fui, o cara lá, o que eu preciso para me converter? Você precisa fazer isso e isso. Eu fiz o que ele falou que eu tinha que fazer naquele domingo e ele falou, no domingo que vem você pode ir na nossa igreja, ser um membro da nossa igreja. Nunca mais voltei. Eu nunca mais voltei. Então, nunca tive religião, assim, né? Seguir uma religião. Eu li a Bíblia, eu já li muitos livros de espiritismo, já li livros já li coisas de Sai Baba, já li coisas do budismo, tudo isso. Mas o que me pegou foi Cartas de Cristo. O que me pegou? Por que eu acho que ela me pegou? Porque sou eu comigo mesmo, eu procurando me entender, procurando saber de mim, procurando saber quem eu sou, o que é ego, onde eu percebo o meu ego agindo em mim, como eu faço para tentar fazer com que ele não esteja ativado a todo momento em mim. Quando ele ativa, o que eu faço, o que eu não faço? E mais, nunca, talvez eu tenha ficado, mas hoje eu sou bem feliz por causa de conhecimento que Cartas de Cristo trouxe para mim. Né? Eu consigo me perceber que eu tenho uma consciência, eu consigo perceber quando o meu ego agiu, quando eu ferrei alguém, eu vou ferrar alguém, né? Ou estou ferrando alguém, quando eu estou julgando alguém, quando eu estou sendo sarcástico. Tudo isso eu percebo, coisa que eu não percebia antes. Né? Eu larguei
eu larguei um ministério, né, evangélico, a carreira evangélica, né? Eu larguei porque eu estava pregando o que eu não acreditava mais. Estava falando de Deus, que Deus fazia, que Deus curava, que Deus salvava, mas eu não via isso. Eu não via isso nas pessoas, eu não enxergava isso nem em mim mesmo, quanto mais nas pessoas. E isso começou a me causar uma tristeza interna, profunda. Por que que eu vou ficar falando uma coisa que eu não acredito? E aí foi nesse momento que eu decidi, né? Falei, não, eu vou buscar esse Deus, porque eu quero contato com esse Deus. E aí eu larguei tudo, e daí eu comecei minha busca. De lá para cá, passei em várias aí, né? Sempre querendo experimentar, ver se achava alguma coisa que me ligasse ao espiritual, né? E aí foi como você. Eu encontrei isso aqui nas cartas. No resto que eu busquei, não encontrei. Então, acho que é a experiência mesmo de cada um, né? De ter um momento que você acorda para a realidade, né? A psique, né? Começa a perceber, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Essa realidade está estranha demais. Parece que tem outra coisa além disso, né? Aí a pessoa começa a buscar isso. E aí nós fazemos isso durante as nossas encarnações, né? A gente vai fazendo isso durante as encarnações. Até o momento que a luz realmente, o túnel Começa a começa a aparecer, né? aparecer. É. Isso. Mas Né? ninguém, mas ninguém entendeu o que eu fiz. Eles só acharam que eu estava louco. Você tá é doido. Aí tá bom, beleza. Vou ficar com a minha loucura. Pode continuar, Lúcio. Eu vou É, precisar sair, pessoal. Uma boa Então, noite a opa, todos aí, boa boa semana. noite. Tchau, Vladimir. Vai ser Boa bom. noite. Boa semana a todos aí. Tchau, tchau. É. então, assim, tem um peso bem forte quando uma pessoa evangélica chega à conclusão que você chegou. Eu acho que é digno de, né, assim, muito interessante. É forte, né? Porque imagina você largar as crenças que você tinha, né? Você mudou completamente. Isso é forte, né? É mais forte do que eu não ter nenhuma religião e depois me apego às cartas de Cristo. Mas uma pessoa que foi um evangélico, né? Não sei se você foi fervoroso, você não foi, né? Porque você não Ah, eu fui, foi. E fui. agora você chegar a essa conclusão, isso Jesus está muito feliz, eu acho. Eu acreditava em tudo que eu falava, né? Até esse Uhum. ponto, né, que eu cheguei. Fiz formação, né? Fiz seminário, formação, segui uma carreira até chegar a pastor, né? Nossa, então. Então, foi uma carreira mesmo que eu tinha, né? E tinha uma carreira a mais, né? Lá na frente e tal. E Eu acho que tem um valor imenso isso. a minha mãe tem um desgosto muito grande porque eu larguei o ministério, né? Ela queria ver o filho pastor, né? Com Uhum. a tristeza que ela carrega no coração, mas eu não posso fazer nada, né? É como Mas Jesus, mais, né? Maria tinha é, também por Jesus, né? mais, Essa mais, mágoa por ele não seguir a igreja. mas mais do que isso, né? Mais do que eu, Cristo diz na carta 6, eu acho, ou é na 5, ele diz que quando um judeu, né? Quando um judeu encontra o caminho da iluminação, isso sim deve ser honrado, né? E deve ser admirado. Sim. Porque, porque o judeu largar o judaísmo, isso sim é difícil. Eu Isso nem, é, eu nem me lembrava isso nas cartas, mas eu pensei aqui, nossa, isso tem um valor imenso. é, Porque para mas qualquer um que você chega a um crente, você vai falar de cartas de Cristo, não, não quero nem ver. é, É do diabo. a barreira é grande. É muito grande. Uma cabeça doutrinada é como concreto, né? Isso, exatamente. É isso Hum. aí. É. Quando estava na terra, contei às pessoas uma história, a parábola dos 10 talentos. Um senhor muito rico sairia a viajar durante algum tempo
e entregou para cada um de seus 3 servos uma soma em dinheiro. Para um deu 10 talentos, para outro 5, e para o último deu 1 talento. Um disse que tinha. Não, quando voltou, perguntou a cada servo como tinha usado o dinheiro. Um disse que tinha dobrado o investimento do mestre. O outro disse que tinha ganhado a metade. E o último disse que tinha guardado o dinheiro, por medo de perder o que recebeu. O mestre felicitou os 2 primeiros por sua eficiência e engenhosidade, mas aborreceu-se com aquele que não tinha tentado fazer nada com a única moeda dada para os seus cuidados. Cada um de vocês no mundo tem sua própria soma de talentos, com a qual trabalhar. Se por sua própria iniciativa achar difícil descobrir a melhor maneira de tirar proveito do seu talento e recursos pessoais, recorra à consciência divina através da meditação e, pouco a pouco, as ideias seguramente virão e essas serão perfeitamente adequadas para a sua própria personalidade. Ao mesmo tempo, considere como você tem usado seus talentos em sua vida. Você tem estado inteiramente concentrado em criar felicidade e prazeres para si mesmo? Ou tem dedicado tempo também para a elevação e melhoria da vida dos demais? É uma coisa terrível ter recebido mais talentos do que a média e acabar sua existência tendo-os desperdiçado em um modo de vida autoindulgente. Qualquer lição que tenha falhado em aprender, qualquer crescimento que tenha se esquivado, qualquer desenvolvimento espiritual que você tenha deliberadamente evitado, são montanhas que você criou para escalar em suas próximas vidas. Elas obstruirão o seu caminho e você terá de lidar com isso espiritualmente, ou elas se repetirão em outra vida. Não é Ou seja, necessário. Opa, pode falar, pode falar. ou seja, essas montanhas, né? Uhum. Elas obstruirão seu caminho. Cadê? Ah, tá aqui. E você terá de lidar com isso espiritualmente. Ou seja, ele está falando aqui que essas questões, né, têm que ser tratadas internamente, junto com a consciência, né? Uhum. Então, a responsabilidade é da pessoa lidar com os problemas que ela criou, né? E não os outros. É isso? Porque senão elas se repetirão, a pessoa vai desencarnar, vai encarnar de novo e ela vai se repetir, até que ela trate esse assunto internamente, levando a consciência divina, né? E provavelmente até mudanças de crenças, né? Com certeza mudanças de crenças e domínio do ego. Por isso que terá de lidar com isso espiritualmente. Ele está dizendo que isso é tratado internamente, você com você e a consciência. Sim. Pode continuar, Luci. Não é necessário abrir um grande caminho no mundo, alcançar progressos, riquezas ou fama. Você pode usar seus talentos como um pai, buscando os melhores meios de ter sucesso no seu trabalho, de promover o bem-estar de seus filhos. Que convite mais elevado do que aquele de ser um bom pai, mãe amorosa? Mas, especialmente, se você tomar como modelo a consciência divina, pai, mãe, que se dirige inteiramente para o crescimento, nutrição, saúde e regeneração da mente e do corpo, para a proteção de todas as formas e a satisfação de cada necessidade da mente, das emoções e do corpo em um sistema de lei e ordem,
e de amor incondicional. Como pai e mãe, você está à altura da consciência de sua fonte divina do ser? Algumas das pessoas que têm feito o melhor uso de seus talentos são servos, aquele que cuida dos filhos dos outros com dedicação e amor, que limpam a casa com atenção consciente em cada detalhe, que criam um ambiente pacífico, calmo e cuidadoso para o seu empregador, com amor e gentileza. Essas são as grandes almas, as que têm construído para elas os caminhos que conduzem diretamente ao reino dos céus. Por outro lado, há pessoas que têm usado seus talentos com o propósito de destruir os demais, a fim de alimentar sua vaidade e o frio vazio que está em seus corações. O uso de suas mentes os leva à sua própria destruição. Pense nas pessoas ao longo da história e no tempo presente que têm conduzido outros à rebelião por uma lavagem cerebral. Eles se tornaram ditadores. Então pense no fim provável desses ditadores. Tais pessoas abusaram dos privilégios conferidos pelo poder mental e, por fim, pagaram o preço, mas não antes de terem destruído milhares de vidas sem nenhuma boa razão, pois nunca poderia haver uma boa razão para transformar países em desertos destruídos pela guerra e arruinar economias prósperas. Pense nas famílias onde o abuso mental e emocional prolifera. Trata-se de um repugnante do poder mental, de um uso repugnante do poder mental. Isso repercute sobre o abusador de muitas maneiras: má saúde, doenças, vícios, depressão e a perda da autoestima. Portanto, não utilize seu cérebro, intelecto, visão, conhecimento e educação como uma plataforma a partir da qual criticar, julgar ou condenar os outros que não estão à altura dos seus próprios padrões de eficiência ou bondade em qualquer área de sua vida. Ao mesmo tempo, uma vez que ele criticar, julgar e condenar é tão natural como respirar para o ego humano, não tente negar suas percepções do que pode ser melhorado. Fazê-lo é negar a realidade do processo evolutivo. O propósito por trás da existência é o de experimentar e melhorar a partir de suas experiências. Assim, não julgue, nem condene, nem rejeite as deficiências que observa nos outros, porém leve suas percepções imediatamente à consciência divina e peça continuamente uma solução divina do problema. Agarre-se ao entendimento de que, seja onde for e quando for que a consciência divina entre em um problema, o resultado final é sempre crescimento e desenvolvimento para todos os envolvidos. Tente sempre ter em mente que você está na Terra para fazer a consciência divina chegar à sua vida diária, relações e circunstâncias. Você está aqui para usar sua mente para esse propósito específico. Quando eu disse que vim para ajudá-lo a encontrar a vida mais abundante, quis dizer que vim para ajudá-lo a trabalhar em sua escravidão mental, magnética, e assim encontrar e fazer um verdadeiro contato com a vida divina, a fonte do seu ser. E desse contato que vem a vida mais rica, que transcende em muito a vida física, que se obtém exclusivamente da alimentação. Desse contato vem a direção, proteção e um caminho
divinamente inspirado. Você pode chamar isso de o caminho da consciência crística. Quando você perceber alguma profunda verdade de que antes estava oculta de sua consciência, deve aceitá-la e alegrar-se, pois a consciência divina entrou em sua consciência humana e falou em sua mente. Dê sinceras graças, guarde este presente e os reverencie. Nunca os dê por conquistado, ou bloqueará entradas futuras da inteligência amorosa. E então você se perguntará por que se sente tão sozinho de novo. As pessoas falam de serem transformadas pelo espírito interior. O termo espírito interior não é incorreto. Eu fiz grandes esforços para tentar livrar uma mente da velha terminologia, cujo significado poderia ser inadequado para você. Ao mesmo tempo, desejo que compreenda que, uma vez que assimile o que realmente quero dizer, pois já fui mal interpretado no passado, que não quero que isso volte a ocorrer. Você não deve ficar preso pela terminologia em si, desde que você saiba o que o espírito interior realmente é. A consciência da vida divina atuando a partir da consciência universal infinita e que isso não tem nada a ver com os espíritos do falecido. Pode usar a terminologia que tenha mais significado para você, com a condição de que seja o significado que dei nessas cartas. E a gente vai continuar? Roberto, Ô, continua aí, porque eu Roberto, aqui, 9h26. vamos ficar até 9h30? Vamos. Tá bom, Acho que ele foi dar banho no Totó, deve Betinho. ser. Uhum. Voltemos agora à afirmação no início dessa sessão. Disse frequentemente que as pessoas podem ser transformadas pelo poder do espírito. Tal transformação não é possível. Não há nada real em seu eu humano que possa ser transformado. Sua alma foi extraída da consciência da vida divina e, portanto, é perfeita. Sua personalidade humana é efêmera e composta apenas dos impulsos magnéticos emocionais de ligação, rejeição. Assim, a vida divina deve gradualmente impregnar mais e mais a sua consciência para impulsioná-lo a livrar-se desses impulsos grosseiros, com o fim de revelar a realidade espiritual. Talvez eu possa explicar melhor usando uma parábola. Uma menina de grande beleza estava oculta sob um espesso véu cinza, no qual estava pintado um rosto feio. Assim, a verdade de seu ser estava guardada em segredo e poucos se aventuraram a aproximar-se dela pela sua aparência pouco atraente. Ela cresceu e se deu conta de que, a causa de sua solidão e tristeza, a perda de sua liberdade de movimento e saúde se devia aos véus. Porém, ela estava tão acostumada àquela situação que acreditava não ser possível sobreviver sem eles. Entretanto, ela teve a sorte de encontrar um mentor iluminado de outro país e finalmente foi convencida a descartar ao menos um véu. Depois de muito procurar pela força interior para fazer isso, implorou ao seu mentor que a ajudasse. Ele levantou as mãos delas e juntos tiraram o véu, no qual estava pintado o rosto feio. Ela se sentiu muito melhor por ter feito aquilo. Começou a sentir uma certa alegria. Depois de um tempo, ela estava ansiosa para descartar outro véu
e de novo seu mentor veio e ajudou a tirá-lo. E assim continuou. Quanto mais véus retirava, mais leve se tornava e gradualmente vislumbrou a realidade da natureza que a rodeava, podendo ver as árvores com clareza, os pássaros nos galhos e escutava encantado seus maravilhosos cantos. Ela viu a beleza nos rostos dos outros e começou a sentir o fluxo do amor em seu coração. A vida agora estava se transformando em um presente verdadeiramente divino a ser apreciado. Diariamente, agradecia ao seu mentor, peraí, ao seu mentor por ajudá-la a transformar em uma pessoa tão feliz. Finalmente, chegou um tempo em que já não suportava mais o último véu que a envolvia. Ela sabia que aquele véu a estava separando da luz, beleza, harmonia e contato amoroso com outras pessoas belas. Embora não soubesse como poderia se arrumar sem ele, se retirou em silêncio junto com seu mentor e pediu que o último véu fosse removido. Aquele foi um tempo de agonia, já que o véu parecia ser parte do seu ser. Mas ela pediu e suplicou em um momento de brilhante luz, o véu queimou e se desprendeu dela. A forma que restou era sua realidade, e ela entrou em uma perfeita liberdade interior. Interessante, Entretanto, né? é Vai. interessante, né? É muito bacana, né? Isso aqui. Tem Você vê que o várias, véu. Oi? tem várias questões aqui que são Muito. assim, é, eu percebo, né, que eu estou passando por isso aqui, né? Então, a gente sabe que o mentor aqui, né, é o próprio Cristo, né? É o Espírito, né? Sim. E ajuda, né, essa pessoa, no caso a moça, que é um indivíduo, né? Ajuda a evoluir, né? E, e, E eu e acho que é lentamente, né? Não foi tirado de uma lentamente, vez. né? É. Agora, o que me marcou foi isso aqui, ó. Finalmente chegou o tempo em que já não suportava mais o último véu que a envolvia. Ela sabia que aquele véu a estava separando da luz, ou seja, ela já estava consciente, né? O processo consciente já estava Sim, bem acentuado. Beleza, harmonia, contato amoroso com outras pessoas belas. Embora não soubesse como poderia arrumar sem ele, né? Se arrumar sem ele o quê? Sem o véu, né? sim, Aí sim, diz aqui que ela se retirou em silêncio junto com seu mentor. O que é que isso aqui lembra? hum. Meditação, né? Nossa, é Onde é que a mesmo, gente, onde é que a gente se retira para estar junto com o nosso mentor? É na verdade. meditação, né? Uhum, E aí ele diz que esse momento, olha, esse momento que ela se retirou, foi um momento, aquele foi um momento de um tempo de agonia, já que o véu parecia ser parte do seu ser. Ou seja, a gente está passando por isso aqui todos os dias, né? Acredito que vocês também, né? Tem dias que a meditação flui legal, mas tem dia que a meditação é tenebrosa, assim. Tem dia que eu nem consigo fazer. Tanta que a sim. mente está pipocando, entendeu? Eu até desisto, sabe? Eu vou tentando, tem uma hora que eu desisto. É, Aí eu desisto. exatamente. Tem dia que eu desisto também. Então, Cristo tá mostrando, né, como que realmente é a nossa realidade aqui, né? Como é que é a contemporaneidade, né? Então, Sim, realmente, o tempo é de agonia, mas isso aqui me conforta demais, sabe por quê? Porque mesmo o véu sendo pesado, né? A gente tendo essa luta, essa agonia, ela pediu, ou seja, se a gente continuar suplicando, né, ao mestre, ao nosso mentor, o véu vai se queimar e se desprender, né? sim. E a Uhum, forma que restará é a realidade da perfeita liberdade interior. sim. Então, isso Verdade. aqui é uma parábola, né, que está mostrando o quê? A nossa realidade, né? Sim, sim.
Muito didático. Achei maravilhoso essa parábola aqui, porque ela é bem didática, né? Mostra bem a nossa realidade. Sim, eu acho maravilhosa também. Muito boa. Roberto, Entre, vamos continuar aí? Ainda? vamos acabar até parar, até ela ver o que Tá, que vai acontecer com ela, tá? tá, tá. Entretanto, sua realidade individualizada agora tinha que encontrar um modo de funcionar no ambiente. Isso foi inesperadamente difícil, pois a sua percepção da realidade ao redor e em seu interior era tão claro e transcendente que tinha mudado radicalmente sua comunicação com os outros. Já não estava em paz em seu meio social e profissional, nem poderia permanecer como membro de sua comunidade. As pessoas olhavam para ela e diziam: Oh, é assim que você é? Não tem nenhum véu? Que horror! Nós achamos você muito estranha, inclusive um pouco louca, e deram as costas a ela. O que você pensa que ela fez? Voltou ao tempo em que usava véus tão pesados quanto os outros? Não, ela havia encontrado tamanha paz, alegria e satisfação de suas necessidades que deixou sua comunidade e se retirou, unida-se a outras almas que reconheceram sua verdadeira identidade e responderam a ela com amor e alegria. Diga-me, sua personalidade, seus véus foram transformados? Não, com a ajuda de seu mentor, ela retirou seus próprios véus quando foi convencida por ela, a consciência divina Ele, da vida, por ele, é, por ele, a consciência divina da vida, de que isso era o correto a fazer. Ao remover as diferentes camadas de véus, aproximou-se mais e mais do conhecimento íntimo da realidade alma que estava escondida por seus véus, sua personalidade. Provavelmente, agora você já pode compreender que a personalidade humana é como um véu mental e emocional. Às vezes, um tecido manchado pelas interações em massa entre a atração-ligação e a repulsão-rejeição magnéticas. As pessoas evoluídas espiritualmente podem ver esses véus manchados recobrindo a pele das pessoas cuja linguagem é vulgar e os pensamentos centrados unicamente nas atividades terrenas do ego. Por outro lado, à medida que uma pessoa deixa para trás os níveis de pensamentos e reações terrenas, a pele começa a clarear e uma luz brilha em seus olhos. Enquanto a personalidade terrena está desaparecendo imperceptivelmente, o corpo se torna mais espiritualizado. Isso é claramente visível para as pessoas que têm o dom da percepção espiritual. Não tenha medo de uma futura renúncia da mentalidade terrena. Você a abandonará pouco a pouco com um infinito alívio. Seu verdadeiro objetivo na vida ficará cada vez mais claro e sua determinação para alcançá-lo será cada vez mais forte. né? Você. Oi? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Nossa, eu acho que a gente tem que estudar bastante isso aqui, porque é tudo, né? E é um processo, né? É um É processo. um É, processo. Vai, é um processo. ele vai acontecendo naturalmente. Ele diz aqui que até imperceptivelmente, né? Uhum. É, eu sei quando eu tirei um véu, muito importante, e realmente as pessoas ficaram, estranharam muito quando eu falei sobre aquela questão. As pessoas vinham e me contavam fatos
E eu falei assim, olha, eu não tenho uma opinião, mas assim, vinha naturalmente, tá tudo certo, tá tudo certo. E eu falei assim, como você, tá tudo certo, ocorreu um desastre? Aí vinha aquele entendimento de que as coisas que ocorriam era basicamente devido àquela energia que se manifestou ali por aquela egrégora e chamou uma chamou a energia, chamou o evento que acabou dando um desastre ou coisas desse tipo. Então as pessoas falam assim: "Você é louca", assim, porque as pessoas não tinham esse entendimento, mas agora que nós temos muito claro, isso em 2017, assim, assim, não entendiam, não entendiam, mas eu sei que foi um véu bastante profundo, porque eu parei o julgamento. Ficou claro que não tinha nada de errado com tudo aquilo que se apresentava na realidade de cada um. Era aquilo, é aquilo que a pessoa tinha, aquela energia, e que acabava resultando numa coisa. Então, assim, esse foi um véu bastante interessante, assim, de perceber ou como ele fala, assim, as pessoas começaram a me achar muito estranha e eu perdi muitas pessoas se afastaram mesmo porque não entendiam esse processo. Então, ficou as pessoas que tinham uma compreensão mais livre. Então, realmente foi isso. Então, tá tudo certo. E a outra coisa, nesse mesmo padrão, é aquela questão da aceitação. Então, uma vez que está tudo certo, eu parei de brigar e as pessoas realmente, algumas amigas assim, ficavam putas da vida, assim, como, por que que eu não reagia a uma determinada situação? Eu não tinha mais aquela energia de reativa. Eu ainda tenho, mas assim, aquele grosso, aquela coisa muito densa, aquilo se foi. E realmente é isso. Então você era bem explosiva, né? Eu não, eu era, é, se fosse Reativa. explosiva seria bom. Reativa, Se né? eu, é, as, a, eu era Não reativa, mas levava, não não desse levava, não jeito. levava desaforo para casa. Sim, eu tinha aquela necessidade de me posicionar. É, eu também já fui bastante assim também. Acho que todos nós passamos por um pouquinho disso. Sim, Eu também. mas isso são os véus. É os véus, exatamente. Véus. Bom, eu tirei alguns véus, mas tem muitos ainda para tirar. Ô, gente, eu tô Eu acho que pensando que. eu tenho, eu acho que eu tenho umas lonas, Nossa, tem uma crosta, Pedro. umas Muitos véus lonas que vai Ah, ficando manchados. escurecendo a minha visão. Manchados ainda. Ai, ai. Então, olha, gente, pode falar, Celina. não, pode falar, Luci. Não, não, Vou pode, falar eu uma ia falar que a gente vai parar com a heresia. leitura hoje, porque o que vem daqui para frente também é muito interessante. E é bom a gente fazer com É, calma, vai mais instante. começar, vai começar um novo tema, né? Um novo, Sim, sim, a bastante parábola termina, interessante. a parábola termina aqui. Sim. Aqui ele fala, não tenha medo. A gente continua daqui na próxima. Não tenha medo. De uma Fica para É, segunda-feira. segunda-feira. Isso. Página 293.
Isso. Muito bem. Gratidão, consciência divina. Gratidão, consciência de todos É, vocês. só contar Hum. uma coisa muito De- louca. É, foi assim, alguns anos atrás, em 2017, talvez, eu fui num retiro de yoga, arática, onde faz muitas meditações. E era em Búzios. Não, em Búzios não. Numa cidade do Rio, não era, acho que, eu não sei qual cidade exatamente era, mas eu fui de carro e nunca, ó, eu fui sem saber exatamente o caminho, não conseguia usar o Waze, mas assim, a viagem foi de tal maneira tão perfeita que eu cheguei em tempo recorde. Com me vinha muito, vou deixar isso aí para lá. Mas na volta, depois da coisa lá, na volta, eu fiz também em tempo recorde. Eu nunca consegui na vida, depois desse evento, assim, sabe, eu encher o tanque, acho que são 35 litros do Het 40. E eu fui, assim, a 700 quilômetros voltando. Eu não parei para encher o tanque nenhuma vez. Ele fez 21 quilômetros por litro. Então foi assim uma coisa espantosa. E aí é uma naquele momento assim, estava conversando com meus mestres e assim, aconteceu uma coisa, o sol, o, o aparador não era adequado. E o sol batia toda a viagem e eu fui, o sol batendo no meu corpo e no meu rosto. E veio uma voz e falou assim: não se preocupa, não vou te queimar, não vou. Não ia, sei lá, isso, era algo assim, não vou deixar, não se preocupa que eu não vou deixar você queimar a sua pele. E aí, e foi isso, porque, na verdade, o que me veio de entendimento foi exatamente que, assim, as pessoas, todos, praticamente, têm essa questão de precisar de hidratante. Mas naquela ocasião eu não passei, não tinha, e falou assim: não se preocupe, não vou, porque o sol queima, porque há muita sujeira no nosso campo de energia. Então, ao passar por nós, ele vai queimando. Veio esse entendimento. Naquele momento, como eu vim de um processo muito profundo de limpeza do meu campo, é como se eu não precisasse
me proteger. E realmente eu vim com o sol na cara a viagem toda de volta, mas eu não me queimei. Então, o sol, ele queima, porque a maioria absoluta das pessoas, e eu me incluo nesse momento por conta do meu nível de energia. Então, mas naquela época, naquele momento específico, foi uma coisa assim que eu fui vindo o sol direto na minha cara o tempo todo e eu não fiquei sequer vermelha. Não fiquei. É uma doideira, só que eu. Então, pessoal, para vocês aí, até segunda-feira. Até Gratidão. segunda-feira, pessoal. Vamos Boa descansar noite. todos. Boa noite, até segunda, pessoal. Boa Até noite. breve. Até breve. Até domingo. Eu vou fazer o possível para participar amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.